Vamos falar aqui do direito financeiro. Vamos falar do direito financeiro. O direito financeiro tem como objeto material, vamos lá, o ramo do direito público que investiga a atividade financeira do Estado sob o ângulo jurídico. Já falamos disso. Ou seja, as normas que regulam a atividade financeira do Estado. O objeto formal, ela é parte da ciência jurídica. Então, como objeto material, nós estamos pensando no conteúdo do direito financeiro. Qual que é o conteúdo do direito financeiro? Investigar a atividade financeira do Estado sob um ângulo jurídico. No objeto formal, como um objeto que nós estamos analisando dentro de uma formalidade, ela é parte da ciência jurídica. Ela está dentro do estudo do direito. E ela tem uma relação com as ciências das finanças. Parte das finanças públicas, a atividade financeira, ciência das finanças e direito financeiro. Olha só, quando eu falo em finanças públicas, eu estou falando da atividade financeira em si, da ciência das finanças, ou seja, a atividade financeira aqui, basicamente, nós estamos falando de operações bancárias, registros contábeis. Eu estou falando da ciência das finanças, ou seja, eu estou estudando qual é a melhor forma de arrecadar, qual é a melhor forma de gastar, qual é a melhor forma de gerir. E eu estou estudando o direito financeiro. Então, o direito financeiro é parte das finanças públicas. Quando eu estou falando em finanças públicas, eu estou falando em 3 estudos: a atividade financeira, a ciência das finanças e o direito financeiro. Então, se você pegar um livro de finanças públicas, ele necessariamente vai tratar da forma como da forma como seria mais eficiente e da forma como juridicamente se normatiza as finanças públicas. E ela tem uma relação com a ciência das finanças. O que é a ciência das finanças? A ciência das finanças é a ciência... Deixa eu voltar aqui, peraí. A ciência das finanças é o estudo sociológico e econômico das contas públicas. Qual a melhor forma de arrecadar e de gastar? Geralmente é um estudo feito por economistas e administradores públicos e contadores. Advogados também estudam a ciência da finança. Na ciência das finanças, eu não estou estudando só as normas. Eu estou estudando qual é o melhor método, qual é o método mais eficiente, como que eu aloco recursos, eu busco alocar recursos para melhorar a qualidade do serviço público. Porque, vamos imaginar aqui que a gente faça uma seguinte reflexão. Qual a melhor forma de melhorar a educação? Aí muitos vão falar, a melhor forma de melhorar a educação é aumentar o salário dos professores. Outro grupo vai fazer qualificar os professores. Outro grupo vai falar que é estabelecer metas claras e objetivas para que todos os usuários da educação saibam o que deve alcançar. Vamos supor que a gente aplique esses 3 métodos. Vamos supor que a gente aplique esses 3 métodos em municípios diferentes. E ao longo dos 4 anos a gente apura o resultado. A ciência das finanças vai olhar para esses resultados e vai virar e falar assim, a melhor forma de alocar recursos públicos é dessa forma. Ou é aumentando o salário, ou é capacitando, ou é estabelecendo metas. Ou é os 3 juntos. Ou ele pode virar e falar assim, olha, eu percebi que aumentar o salário dos professores não necessariamente gera bons resultados na educação. A ciência das finanças, então, ela vai falar isso. Compete ao mundo político-jurídico captar essas informações e estabelecer as normas que vão ser utilizadas. E aí, o arcabouço normativo é a lógica, né, das normas que regulam a atividade financeira do Estado. O direito financeiro, então, é um ramo do ordenamento jurídico estudado e sistematizado pelo direito financeiro como ciência. Então, o direito financeiro é uma ciência, ou seja, um campo de estudo, em que eu estudo as normas que existem, normas no direito comparado, como a Argentina, como os Estados Unidos, como a Europa regulamenta, normas do ponto de vista
normas do ponto de vista de hipóteses, e é um ramo autônomo em comparação ao direito tributário, ao direito econômico. Por quê? Porque ele tem princípios e sistema e metodologia específico de estudo. Ele tem um conjunto metodológico específico que nós vamos estudar aqui. E por isso ele se diferencia do direito tributário e ele se diferencia de outros ramos jurídicos, como o direito constitucional, como o direito econômico. Isso não quer dizer que o direito financeiro não tenha correlação e que haja sobreposição de estudos. Tanto é que o direito financeiro, boa parte dele está na Constituição Federal. Isso significa que boa parte do direito financeiro é constitucionalizado e, por isso, também é objeto de estudo do direito constitucional. Mas ele é autônomo em comparação aos outros ramos. E uma peculiaridade do direito financeiro diante dos outros direitos. Nós estamos acostumados a estudar direito civil através do Código Civil. Nós estamos acostumados a estudar o direito penal através do Código Penal. Nós estamos acostumados a estudar o direito constitucional através da Constituição, que não existe em todos os países. Inclusive, não existe em todos os países democráticos. Israel, Inglaterra, não possuem Constituição escrita. Então, lá não há codificação constitucional, como há no Brasil, como há nos Estados Unidos. O direito financeiro, nós temos um conjunto de regras esparsas. Nós não temos um código do direito financeiro. E nós vamos ver aqui esse arcabouço normativo. Quando nós pegarmos aqui, nós vamos ter uma aula específica para a gente estudar o quadro normativo geral do direito financeiro. Então, o conceito de direito financeiro é o direito financeiro como sistema objetivo, ou seja, como objeto de estudo, é o conjunto de normas e princípios que regulam a atividade financeira. Incumbe-lhe disciplinar a constituição e a gestão da fazenda pública. Nós já vimos o conceito de fazenda pública. Estabelecendo regras e procedimentos para obter receita e realizar gastos necessários para a realização dos objetivos do Estado. Então, o direito financeiro, de forma simplificada, se você quiser anotar aí, é o ramo do direito que regula, através de normas e princípios, a atividade financeira, que nada mais é do que a obtenção de receitas e a execução de despesas para atingir os objetivos estabelecidos para o Estado. E o direito financeiro, então, vai ter esse conjunto de objetos a serem normatizados. Receita pública. Na receita pública, eu tenho o direito tributário, que é um ramo autônomo separado. Eu vou ter o direito patrimonial público e o direito do crédito público. Na despesa pública, nós vamos estudar o direito da dívida pública e o direito das prestações financeiras. E eu tenho o direito orçamentário, que são os instrumentos de gestão e planejamento do Estado. Olha para vocês verem, o direito financeiro não é só um instrumento de gestão de receita e de gasto. Ele é um instrumento ele regula os instrumentos de planejamento estatal. Inclusive, a diretoria de orçamento usualmente não fica na Secretaria de Fazenda, ela fica na Secretaria de Planejamento, porque o orçamento público é uma peça de planejamento estatal. Quem quer ser gestor público, independente da ideologia, independente do partido, quem pretende atuar na gestão pública precisa compreender as regras de orçamento público, porque são instrumentos de planejamento estatal. Ou seja, para que eu conquiste e execute os fins do Estado, eu preciso planejar a execução disso. Um bom governo tem um bom orçamento, porque ele é uma peça de planejamento. Eu costumo falar que a gente tem 5 instrumentos de planejamento em uma cidade, especialmente numa cidade. Nós temos o plano diretor, nós temos
o plano de governo, porque aquele que foi eleito democraticamente vai fazer escolhas conforme a maioria escolhida e em negociação com a Câmara dos Vereadores, no caso do município, em que ali estão os representantes da sociedade. Então, é o plano de governo. Nós temos o plano plurianual, nós temos as leis de diretrizes orçamentárias e nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Aqui nós vamos estudar 3 desses instrumentos, que é o plano plurianual, nós vamos estudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós vamos estudar a Lei Orçamentária Anual. Além desses instrumentos, nós temos, obviamente, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, que guiam a orientação da gestão pública e do seu planejamento. Por isso que é muito importante o estudo do direito financeiro. Quando a gente fala em direito financeiro, e eu falei aqui com vocês, que nós estamos diante de um direito que tem ausência de codificação. Olha aí a terceira bolinha, né? Há uma ausência de codificação. Então, nós temos que saber o seguinte: de onde provém o direito financeiro? E aí nós vamos fazer o estudo das fontes do direito financeiro. Entende-se por fontes do direito financeiro o conjunto de normas, preceitos e princípios que compõem o ordenamento positivo, ou seja, positivado, escrito no caso brasileiro, mas aquele que está posto das finanças públicas. O direito financeiro vai ter uma ênfase na lei como fonte formal. Lembrem-se, gente, lá do direito penal, para o direito tributário e para o direito financeiro, a legalidade que vocês estudam no direito criminal é tão útil quanto lá para o direito penal. Então, como a lei como fonte formal, em virtude do regime de legalidade estrita desse ramo do direito, onde os costumes têm pouca importância. Olha que comparação que a gente está fazendo. Lembrem-se lá no direito penal. O direito penal é nulla crime, nulla legis, né? Não há crime sem lei. Se não há lei, não há crime. A mesma coisa do direito financeiro. A gente está diante de uma legalidade estrita. Como é que chama essa legalidade lá no direito administrativo? O princípio da legalidade do direito administrativo. Como é que a gente qualifica o princípio da legalidade lá no direito administrativo? Legalidade positiva, não é? Ou seja, ao Estado só é possível fazer aquilo que a lei o permite, enquanto para nós cidadãos a legalidade é negativa, ou seja, eu posso fazer tudo, absolutamente tudo, que a lei não proíbe ou não me obrigue. Então, aqui nós estamos diante de uma legalidade positiva, uma legalidade estrita. Então, a fonte do direito financeiro é principalmente uma fonte formal, a lei. E no caso do direito financeiro brasileiro, nós temos que levar em conta a separação de poderes horizontal e vertical. Horizontal, quando a gente está falando na teoria de separação de poderes, em que legislativo, executivo e judiciário, eles dividem o poder, e nós já falamos aqui, ou dividem as funções. E também a vertical, quando a gente está falando de União, Estado e município. Então, sempre que a gente pensar no direito financeiro, a gente vai pensar que há regras gerais de todos os entes federados, para todos os poderes, mas para cada um dos poderes e para cada um dos entes federativos, há um conjunto de normas específicas. E aí a gente vai lembrar das funções desse estado financeiro, né? Quando a gente fala em estado financeiro, nós estamos falando desse poder do Estado. E cada um desses poderes, cada um desses entes federados, possui funções diferenciadas. E por possuírem funções diferenciadas, vão ter, então, instrumentos normativos, muitas vezes gerais, mas cada um vai ter um instrumento normativo específico para a execução da sua função precípua, da sua função original. E a fonte do direito financeiro, ela é, no Estado Democrático de Direito, a lei, porque ela passa pelo processo democrático. Qual que é a ideia? Limitar o poder do Estado,
Aqui nós temos uma forte influência do período liberal, né? O Estado é um ente a ser limitado. Então, o Estado só pode fazer o que está autorizado por lei. E a lei origina-se de um órgão de representatividade democrática. Então, o direito financeiro, a princípio, ou em teoria, ele deriva da vontade popular. Ou seja, ele deriva, nas nossas democracias representativas, dessa representatividade popular que cria o direito financeiro. A origem disso, gente, nós vamos ver lá no direito tributário, é as revoluções liberais, especialmente a Revolução Inglesa, na Carta Magna do João Sem Terra, em que os ingleses falaram: não haverá taxação ou tributação sem representação. No tax without representation. Sem nenhum tributo sem representação. O que vai repercutir aqui? Não há nenhum direito financeiro, nenhuma norma financeira do Estado sem representação.